Estou de volta para a aula 8, vídeo 4, da matéria de introdução ao estudo da teologia. Muito bem, conforme havia prometido, vamos dar continuidade falando sobre a obediência aos imperativos de Jesus Cristo. É preciso considerar que o próprio Jesus é a grande mensagem da igreja. Ele é a salvação que se fez pão, o pão da vida. Jesus não autorizou nenhum de seus discípulos a praticar a omissão. Em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo, assim ele escreveu: "Não me envergonho do evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu primeiro e depois do grego." Portanto, a palavra evangelho, a boa nova, ela é o dinamis tu teu. Dinamis, dinamite, é o poder de Deus. Dinamis tu teu. Dinamite é aquilo que explode, né? Não é implodir, é explodir. É a mensagem que é para fora, é para atingir a todas as pessoas, de forma a redimensioná-las, a educá-las no caminho da verdade. O fundamento de tudo isto está no amor, no agape. A palavra correta é agape, do verbo agapau. Porque o Senhor ordenou à sua igreja pelo menos 3 pontos fundamentais. Ele deu ordem à sua igreja, pelo menos a 3 pontos fundamentais. Primeiro ponto, primeiro imperativo de Jesus Cristo: pregar as boas novas, evangelizar. Está aí a prática da pastoral. A igreja tem a missão de ser a voz de Deus no meio do povo. Portanto, Jesus ele preparou durante 3 anos seus discípulos para evangelizar. Então, a teologia e depois a pastoral. Neste mundo há tanta corrupção, injustiça, pobreza, miséria, discriminação e muitos infortúnios. Há quem diga que neste período agora de quarentena no Covid-19, estamos no ano de 2020, este vírus aí ele veio para arrumar. Tem muita gente se reinventando, colocando as coisas em ordem. Muitas coisas estão saindo à superfície, injustiça, corrupção, miséria, discriminação, roubo, muitos infortúnios. No entanto, a igreja, o povo de Deus, marca a sua presença na sociedade, sendo o sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. Ela tem de denunciar a injustiça, o analfabetismo, a doença, a falta de consciência política, o desamor e todos os pontos negativos que obstruem a vida. Os textos são bem claros sobre estes pontos: Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, de 15 a 20, Lucas 10, de 1 a 11, Atos 1, 8. Assim, evangelizar não é uma opção da igreja, mas é uma ordem que Jesus Cristo deu: pregar as boas novas. Está aí o primeiro imperativo de Jesus. Segundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é desde o início da igreja. 1 Coríntios 12, 13, 1 Coríntios 1, 10 a 17, Romanos 6, 3 e seguintes. Antes do cristianismo surgir, havia o batismo de prosélitos, rito de iniciação, junto com a circuncisão, para um ingresso, por exemplo, no judaísmo, por causa das pessoas serem impuras. A pessoa tornava-se uma nova pessoa e se submetia à lei, à Torá. João Batista, através de sua experiência, apela à conversão
numa tentativa de retomada à purificação. Convém lembrar que João Batista batizou Jesus com o sentimento de entrar neste movimento do povo. Ora, aí vem uma pergunta: por que Jesus foi batizado por João Batista se ele não tinha do que se arrepender? Pecado nenhum para confessar, ou pecado nenhum para se arrepender? É porque também o batismo é forma de compromisso, de adesão ao reino de Deus, de obediência à palavra de Deus. Então Jesus se batizou para dar o exemplo. Os discípulos de Jesus também administravam o batismo. João 3:22, 4:2. A igreja primitiva começou a batizar utilizando o referencial existente. Os batizados eram admitidos na igreja como prova da nova vida em Cristo, onde não havia mais desigualdades nessa nova vida. Gálatas 3:28. Todos formavam uma unidade. É assim que a igreja deve ser na sua missão nos dias de hoje também. Ela não pode jogar fora o texto bíblico e nem a mensagem dos textos que Jesus assim deixou para cada um de nós. Terceiro, então vimos aí que é pregar as boas novas, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em terceiro lugar, a celebração da Santa Ceia do Senhor. São sacramentos ou ordenanças, testemunhos da celebração eucarística, está em 1 Coríntios 11, de 23 a 25, Lucas 22, 15 a 20, Marcos 14, 22 a 25, Mateus 26, de 26 a 29, 54 a 56. Realidade e sentido da ceia. Qual é a realidade e o sentido da ceia? Jesus, ele é o anfitrião da mesa. Ele é quem escolhe e quem acolhe. As palavras do Senhor ressurreto foram estendidas pelos discípulos, entendidas e estendidas. Diante da mesa do Senhor, os homens e mulheres participam da realidade salvífica e da morte redentora de Jesus. A Santa Ceia, ela possui um caráter profundamente teológico. A mesa do Senhor ali apresenta um caráter, uma mensagem teológica com muita profundidade. Primeiro, quando diante da mesa do Senhor participamos, podemos perceber que, em primeiro lugar, a ceia tem perspectiva de passado. É a memória da morte de Jesus. Faze isto em memória de mim. Paulo disse: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Segundo, porque ele morreu por nós, derramou seu sangue por nós. Segundo, tem perspectiva de presença, refeição da aliança e comunhão entre os cristãos. Então Jesus está espiritualmente presente no meio do seu povo. E o seu povo em comunhão demonstra esta presença de Jesus. Imagina o contrário, se o povo não estiver em comunhão. Então não vai demonstrar que Jesus está presente, mas a igreja em comunhão, ela mostra ao mundo a presença de Jesus glorificado, Jesus ressurreto, Jesus Cristo vivo. E também, em terceiro lugar, a ceia do Senhor tem perspectiva de futuro. A plena comunhão do Senhor com todos. Nós não vivemos apenas para este breve momento, senão seríamos os mais infelizes de homens e mulheres, porque a nossa esperança, ela se projeta para a eternidade, de novos céus e nova terra. Portanto, a ceia do Senhor, ela tem um caráter profundamente teológico, tem perspectiva de passado, perspectiva de presença e perspectiva de futuro. Sobre a autoridade de Jesus, existem 3 qualificações da autoridade de Jesus. Ele diz que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra.
é enfatizada pelo evangelista Mateus. Jesus pregava como quem tinha autoridade. Mateus, com muita ênfase, destaca a pregação de Jesus, lá o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Também Mateus 24, o pequeno Apocalipse, o sermão profético. Essa autoridade pregadora, Jesus transferiu para os seus discípulos, Mateus 28, de 18 a 20. A autoridade fora passada aos discípulos, a fim de que com a autoridade fizessem outros discípulos de todas as nações. A segunda autoridade de Jesus é a autoridade curadora de Jesus. É enfatizada pelo evangelista Marcos. Jesus curou muitos doentes, Marcos 1, 32, 33, 40, 45, Marcos 2, de 1 a 12. Todos quantos pediram a ajuda, Jesus com grande misericórdia os atendia. Esta autoridade curadora, Jesus também transferiu aos seus discípulos, Marcos 16, 15 a 18. Portanto, a igreja é uma comunidade pregadora, e uma comunidade hospitaleira, uma comunidade terapêutica. Ela existe no mundo para curar as pessoas de todos os seus males. E a terceira autoridade de Jesus é a autoridade perdoadora. A autoridade perdoadora de Jesus é enfatizada pelo evangelista Lucas. Jesus perdoou e também ensinou a seus discípulos a praticarem o perdão. Lucas 6,37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Jesus também transferiu a autoridade perdoadora a seus discípulos. Eles deveriam exercitar o perdão, que é divino e faz bem à comunidade. Quantas pessoas guardam iras, guardam maledicências, guardam maldade no coração, não perdoam e vão vivendo, remoendo as coisas. Isto é ruim. Bem, uma palavra importante aí nas três autoridades conferidas a Jesus é a transferência. O que há em comum nas qualificações de autoridade de Jesus é a transferência. Jesus, ele transferiu aos seus discípulos a pregação, a cura e o perdão. E no desempenho de sua missão como enviada, a igreja propagará os ideais do reino de Deus no mundo, utilizando seus dons, seus carismas espirituais. Vamos ver aqui os 5 ministérios eclesiais, segundo Efésios e outros textos mais da Escritura. Os diferentes carismas ou dons elucidados na Escritura dão estrutura à igreja para que ela cumpra a sua apostolicidade. E aí nos slides estão todos os textos: 1 Coríntios 12, de 1 a 4, 27 a 31, Romanos 12, 3 a 8 e Efésios 4, de 7 a 13. O dom do Espírito Santo. Critérios para se saber qual é dom do Espírito Santo. Quais são esses critérios à luz da Bíblia? Primeiro, confessar a Jesus como Senhor. 1 Coríntios 12, 3. Segundo, exercitar o serviço. 1 Coríntios 12, 7. Efésios 4, 12. Viver, terceiro lugar, viver a unidade. 1 Coríntios 12, 4 a 13. 4. Praticar a caridade. 1 Coríntios 13. O carisma do maior dom, o amor. A palavra grega é charis, está ligado a amor, de caridade. O carisma não é um privilégio somente dos ministros, de alguém em especial. É necessário ler as epístolas de Timóteo, as primeira e segunda epístolas,
para se entender biblicamente este assunto que é tão importante para a vida da igreja. Não cabe aqui um tempo para fazermos uma análise nas duas epístolas a Timóteo. Isto aí fica para a área de Bíblia na nossa faculdade, na área de Bíblia e também de exegese. Bem, eu preparei aqui para vocês um quadro da diversidade de carisma, de dons. Um quadro, vocês vão ver aí. Para a verificação da diversidade de carismas, deve-se observar a lista de dom ou as listas de dons segundo o Novo Testamento. Então, de uma forma geral, aparecem 3 espécies de dons: carismas da pregação, carisma de ministério auxiliar e carismas de governo. Carismas da pregação, aí vem apóstolos, profetas, pastores, mestres e doutores. Depois vem evangelistas e exortadores. Segundo, carisma de ministério auxiliar, diáconos, os que cuidam dos doentes e das viúvas. Terceiro, carismas de governo, presidentes, episcopos e pastores. Tem aí um quadro bonitinho que preparei para você. E a diversidade de carismas. Os carismas não são de pessoas especiais da igreja, detentoras de dons, mas de toda a comunidade. O carisma sempre depende da graça divina. Os carismas devem ser articulados nas seguintes perspectivas: carisma, vocação e serviço. Carisma, a pessoa recebe o dom porque Deus vocacionou e está a serviço do seu reino, para a edificação do corpo de Cristo. Como nunca necessitamos viver o cristianismo de modo concreto, sincero e objetivo, sem medo de encarar na história os ideais do reino de Deus, pois ele, sendo o Senhor da igreja, pelo seu espírito dinamizador, impulsionará a sua comunidade a viver intensamente esses ideais. Para concluir, prezados alunos, esta aula de número 8, não podemos contemplar uma igreja estagnada, sem projeto, sem ousadia e sem visão real de sua missão neste mundo, descomprometida com a prática de vida profundamente missionária. Não podemos viver somente pela e para a instituição, mas como o organismo vivo que é o povo de Deus, caminhando no sentido de que se experimente a articulação reino de Deus, igreja, mundo. Faz-se necessário essa articulação e logo os frutos surgirão como produto desse engajamento natural, não como ideal platônico. Desejamos uma igreja e não um projeto de igreja, que muitas vezes não sai do papel, que não se mexe, que não se incomoda com as pessoas que estão andando sem direção. Não desejamos uma igreja eclesiocentrista, mas aberta a todas as questões que envolvem o ser humano como pessoa indistintamente. Uma igreja alegre por se identificar como igreja de verdade, na perspectiva da comunhão sincera, onde todos comunguem um verdadeiro amor. Aquele amor de 1 Coríntios 13, o amor que não é mercantilista, antes é um amor abnegado. Uma igreja que detenha em seu bojo o verdadeiro conceito de missão, saindo de si mesma para alcançar os pobres e marginalizados e chamar todos à conversão. Queremos uma igreja que viva sob o poder do Espírito, sem medo de realizar o bem. Essa é a igreja que todos que obedecem aos imperativos de Jesus, exercitando a fé, a esperança e o amor, se constituem o fundamento da própria missão eclesial. Formam, portanto, o exército de Deus imbatível para ser uma bênção no mundo. Uma igreja de verdade, que encarne o dinamismo e não viva como se não fosse igreja, mas comprometida com as suas dimensões e propriedades na história dos mortais, apontando os sinais de unidade em Cristo, de santidade como povo de propriedade peculiar de Deus, como uma igreja universal, católica, abrindo-se a todos e apostólica pelo exercício dos carismas espirituais para o seu próprio crescimento.
Essa é a igreja que desejamos. E com toda certeza, prezados alunos e alunas, a partir de uma consciência revestida de seriedade, alcançaremos essa realização pela luta de cristãos sinceros, que entendem o projeto do reino de Deus, do ensino de Jesus Cristo. Então, a partir de Jesus se abre um leque avantajado para que a igreja ela possa, como corpo de Cristo, se constituir a missão de Deus no mundo, sob o poder do Espírito Santo. Então, chegamos ao final de mais uma aula e em breve teremos a próxima aula, que é a de número 9. Continue estudando, vendo os vídeos, participando do fórum, enfim, comentando, discutindo, colocando aí até mesmo objeções, se for o caso, perguntando. É importante a sua participação. Um grande abraço. Saúde para todos.